Olá, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula 3. É, a primeira aula, na verdade, eu dividi em duas partes, tá? Essa aqui seria a nossa segunda aula, mas eu tô denominando como aula 3, porque eu desmembrei ali para que esse começo seja um pouquinho mais leve e que a gente possa seguir com aulas rápidas para a dinâmica ser fácil aí para você, que todos nós temos algo precioso na nossa vida que é o tempo, né? E a gente tem tanta coisa para cuidar e a gente às vezes não tem tempo, né? Não se permite, porque na verdade o tempo a gente consegue fazer, né? Mas vamos lá. Eu quero ser um pouquinho mais rápida aqui para que a gente não perca tempo. Então, essa aula eu denominei como o mecanismo invisível, como o vício emocional se forma, tá? Então, essa aula aqui é para você entender um pouquinho de como que isso acontece, tá? E então, só para reforçar que o processo dessa nossa série são os vídeos disponíveis ali no Instagram. Quem tá no nosso WhatsApp, né, no meu WhatsApp, vai receber o exercício de cada dia. Na primeira aula ali, né? Na primeira parte da primeira aula, eu informei quais são os vícios e as virtudes trabalhados no dia a dia, tá bom? E se nessas primeiras aulas a gente já falou um pouquinho do que por que que a gente repete o que machuca a gente, que é o vício, hoje a gente vai tentar aqui, né? Eu vou trazer para você e eu espero que você consiga se aprofundar nessa compreensão, tá? Entendendo como que se forma esse vício emocional aí dentro, tá? Por que mesmo sabendo que ele faz mal, a gente permanece nele? Então, essa é uma das chaves mais importantes desse processo de cura e autoconhecimento, né? Porque toda vez que a gente olha para o autoconhecimento, que a gente se conhece, a gente está se curando. Então, é importante isso, trazer essa clareza para vocês, tá bom? Então, eu quero trazer aqui o seguinte para você: todo vício emocional nasce como um mecanismo de defesa, né? Eu comentei ali que ele está querendo proteger a gente de algo. E é algo que a nossa mente e o nosso corpo, eles vão criar para proteger a gente da dor, porque vai ser dor, seja o que for, né? O que a gente chamar ali vai ser uma dor. E quando lá atrás a gente sentiu rejeição, abandono, solidão, desamparo, algo desse tipo, dentro aqui da gente, a gente sentiu isso e aí a gente precisou criar esse mecanismo de defesa, de proteção. Então a gente começou a se defender. Muitas vezes, não estou justificando, mas muitas vezes eu entendo que o ataque é a defesa. Se a gente parar para pensar, muitas vezes aquela pessoa que está sempre em ataque, ela está tentando se defender, né? Algo que aconteceu lá atrás. Então, talvez o vício ele tenha se formado nessa forma de controle, de agradar demais, de fugir de conflitos, de buscar a perfeição, de se fechar, de carregar o peso que não era seu. Mas aí eu vou pedir para você perceber o que era proteção hoje é uma prisão. Pode até ser que para você acha que é essa proteção ainda, mas não, ele te aprisionou. O vício, ele vai te prender, ele vai te amarrar, ele vai te dominar. Ele vai tirar você do consciente, ele vai tirar você da presença, ele vai tirar você do que você precisa ter, tá? Então, um exemplo aqui bem claro para que você entenda isso que eu acabei de trazer para você, tá? É como uma criança que se fecha no quarto para se proteger do barulho de briga de pais, né? Da briga da casa, vamos dizer assim, né? Porque no começo é um refúgio. O quarto vai ser aquele refúgio, aquele lugar assim, a minha proteção. Aqui nada disso vai acontecer comigo. Só que aí ela vai crescer e vai fortalecer esse vício, essa fuga, né? Quando eu falo vício, parece que eu tô falando, não, mas é uma fuga, né? Fugir daquilo. Não estou dizendo que ela deveria ficar lá. Mas essa rotina, ela ela vai crescer e essa criança vai continuar se trancando. Só que aí esse refúgio vai se transformar em prisão, em cela. Ela vai estar presa. É a criança que vai estar presa, não quem está fazendo errado, que são os pais brigando na frente do filho. Óbvio que isso pode acontecer uma vez ou outra, mas aquela criança que cresce vendo isso como uma frequência diária, é isso que vai acontecer.
Esse mecanismo vai aprisionar essa criança ao longo do tempo. E pode ter acontecido algo parecido com você, tá? E é muito importante a gente lembrar que a criança forma a personalidade dela do 0 aos 7 anos. Então, essa fase é a mais crítica que a gente tem. É que a criança mais precisa ser cuidada. Por que que existe estudos falando que é importante a presença da mãe na vida dos filhos nos primeiros anos de vida? Porque ela precisa se sentir. Óbvio que isso não é a realidade de todo mundo, óbvio que eu só estou citando pesquisas. É, quem pode fazer isso é maravilhoso, mas também não adianta estar com o celular na mão, né? Tô aqui cuidando do filho. Não, estar presente, se dedicar, ouvir, sentar, óbvio que ao longo do dia, né? Isso que eu falo, eu tenho tentado também trazer essas reflexões, mas que eu quero que as pessoas entendam que, primeiro, não é para todo mundo, e segundo, que é, tem sempre uma exceção, né? Eu tô falando que em alguns momentos vai ter o celular, mas enfim, né? A criança ela tá em formação de caráter do 0 aos 7 anos e de personalidade, então é muito importante que a gente nós somos os adultos, né? O adulto precisa se colocar no lugar da criança. Está com um problema, quer discutir, né? Seja com pai, mãe, marido, esposa, enfim. Espera a criança dormir, espera estar sozinho com a outra pessoa e, e aí coloca os pingos nos is. Porque a criança, ela não está preparada para viver nesse ambiente e nessa situação, né? Enfim, vamos continuar aqui. O que mantém o vício vivo é exatamente o mecanismo de repetição inconsciente, né? A palavra inconsciente, ela vai aparecer aqui o tempo inteiro. Então, é como se a gente dissesse sem perceber, eu não quero sentir isso de novo, mas eu faço o que eu sempre faço. Eu não quero sentir, mas eu tô fazendo. Eu não quero sentir, mas eu tô fazendo. O inconsciente, entendeu? Porque no fundo a gente sofre, né? A pessoa que tem a gula, né, por comida, aquela coisa da compulsão, depois que passa, eu falo por experiência, tá? Eu já vivi isso. Eu já fui compulsiva por comida. E depois que passa, dá um peso na consciência e você fala, eu não quero mais sentir isso. Mas aí eu faço de novo, porque ali me traz um alívio. Só que é um falso alívio. Então o problema é que o que antes protegia, agora te impede de evoluir. Então, é importante esse entendimento, essa luz, né? Tudo isso que eu estou trazendo para você é uma luz diante as suas questões. E quanto mais você repete o vício, mais longe você vai ficar dessa virtude, que é o oposto, que é o que vai curar esse padrão. Então, cada vício ele vai guardar em sua sombra uma virtude adormecida, como eu falei numa aula anterior. E então, aqui como exemplo, o orgulho vai esconder a humildade. A preguiça vai esconder o descanso consciente, porque, né, a pessoa não pode descansar porque ela vai ser chamada de preguiçosa, olha só, né? Tudo tem, né, o equilíbrio, né? Eu acho que essa série, ela vai te mostrar que tudo precisa ter um equilíbrio, tá? A ira esconde a coragem de sentir, a inveja esconde a admiração e a inspiração. É importante dizer isso, que quando a gente olha com clareza para essas coisas, quando você não estiver bem e alguém for trazer uma novidade boa, isso não vai te incomodar. Isso aconteceu comigo. Eu ouvi, eu não te contei isso porque você estava num momento ruim. Jamais eu ia sentir inveja. Eu já senti inveja, sim, mas hoje eu acredito que cada um tem sua história. E admirar a conquista do outro, ela vai me levar para uma frequência de energia muito melhor do que inveja. Só que isso é clareza, é prática. Então, eu trago isso aqui para vocês, porque também não adianta falar, não, mas eu não sou preguiçosa, não, mas eu não sou invejosa, não, mas eu não sou raivosa, né, da ira. Não, eu não sou orgulhosa. Gente, nós sentimos sim humildade. Eu sou cristã e eu li um livro, do Padre Fausto que ele fala da humildade. E foi muito bom para mim, que foi o primeiro livro que eu li esse ano. E mostra que quando a gente é humilde, e aqui eu não estou falando de religião, estou falando de ser pessoa. A humildade ela nos eleva. Equilíbrio, né? Não nada nem de mais nem de menos.
Enfim, então a virtude é o mesmo movimento, só que é o sem medo, né? É o contrário, não ter medo daquilo. Ela vai ser o vício curado. Ela é a cura do vício, ela é o remédio. Só que não é um remédio que vai dar efeito paliativo. Então, quando eu quero dizer isso, o que que eu quero dizer? Quando a pessoa é compulsiva, ela tem a gula, e aí ela pratica essa gula, ela vai sentir o paliativo. Passou um minuto, você já se sente culpa. Não. A virtude da temperança, ela vai te trazer uma mediação, um equilíbrio. Não eu nunca mais vou poder comer uma pizza. Não é isso, eu vou poder comer. Antes eu comia 4 pedaços de pizzas, exemplo, né? Hoje eu posso comer um e me saciar e me satisfazer. Equilíbrio. Eu era uma pessoa que eu não via fim. Eu precisava comer. E assim, né? Até é um spoiler, mas a gula, essa coisa de comer compulsivamente, é pra tampar um vazio que você não vai conseguir. Você não vai fechar aquele vazio comendo. Mas existe um vazio aqui dentro. Enfim, né? Vamos deixar para a aula para vocês assistirem e fazerem o exercício do dia da gula. Por isso, esse processo não é só sobre combater o vício paliativo, mas sobre iluminar essa sombra, trazer luz, virtude, permitir que essa virtude ela haja naturalmente, ela floresça e aí ela se torne algo natural do seu dia a dia. Então aqui eu vou trazer um mini exercício, tá? Como as aulas estão sendo curtas, eu acho que é legal trazer um exercício bem rápido, simples, tá? Nada profundo assim, profundo que eu quero dizer assim, ai, né, de ficar, enfim. Então, eu até trazendo um spoiler, no final dessa série, eu vou trazer um curso muito legal, que vai estar bem mais profundo do que aqui a gente está falando de uma forma mais rasa. Mas eu vou trazer um diário de luz e sombra. E lá eu vou trazer um. Vão ter mais exercícios também, enfim. Então aqui eu trouxe um pedacinho de um exercício de lá, tá? Desse diário. Então eu quero que você pense aí, qual comportamento eu percebo que se repete em mim quando eu me sinto ameaçado ou inseguro? Então, né, eu até não falei no começo, mas sempre que você vier aqui, se você puder ter um papel, uma caneta ou um bloquinho de notas do seu celular para você escrever. E faça, refaça, porque é dia a dia, é prática. Então, olha, né, qual o comportamento que eu percebo ali que fica repetindo quando eu me sinto ameaçado? Né? Quando eu tô passando por uma pressão, quando eu me sinto insegura ou inseguro. Qual é a dor que esse comportamento tenta me proteger de sentir? Lembre que eu falei, o vício ele vai sempre proteger, é uma proteção, falsa proteção. Então escreve, né? E qual seria a virtude que nasce quando eu escolho enfrentar essa dor com consciência? Porque quando eu olhar para essa situação, eu vou ver qual é o vício que está relacionado. E aí eu vou entender qual é a virtude, porque vai ser fácil. Quando eu identificar o vício, que é a sombra, já vou saber qual é a luz que eu preciso dar para isso. Então, é importante você fazer isso em silêncio, respirar antes, durante, quantas vezes for necessário. Escreve sem censura, porque é para você, não vai ser para mim. Não tenha medo. Esse é um exercício poderoso. Volta, ouve de novo, né? Mas não tem muito segredo. Qual o comportamento que eu percebo que se repete em mim quando eu me sinto insegura ou ameaçada? Quando eu tô passando por uma questão de pressão. Qual que é a dor que ele tenta me proteger de sentir? E, por último, qual seria a virtude que nasceria ali para eu escolher enfrentar essa dor com consciência, tá? Faça esse exercício. Esse exercício ele vai estar no diário terapêutico, no diário desse meu curso. E ali ele tá muito, né? São exercícios mais profundos, mais densos. Aqui é uma partezinha. E as aulas lá também vão ser muito mais densas. Esse é um processo de autoconhecimento profundo. É muito bacana.
Então, aqui eu quero encerrar essa aula, como eu disse, né? Nós todos somos regidos por tempo e eu quero que a gente possa ter aulas curtas, mas que tragam reflexão, tá? Além daquela mini aula ali dentro do Instagram, além do exercício disponibilizado, eu trouxe aqui, tem mais todo dia ali, tá tendo um mini exercício, então é isso que eu quero trazer para vocês. Então, na próxima aula, nós vamos olhar, né, seguir em frente, vamos continuar olhando para o que eu chamo de o vício que te protegeu, mas agora te aprisiona, tá? Então, essa próxima aula vai ser com esse tema e a gente vai entender o ponto exato em que a proteção vira prisão e como se libertar disso, como que eu faço esse movimento sem me culpar, né? Se essa aula de alguma maneira te tocou, anota todas as reflexões, né? Eu errei ali de não ter falado no começo, peço desculpas, mas sempre tenha algo rápido para você poder anotar. Porque tudo que a gente ouve do outro com o coração aberto, a gente vão aparecer insights. E é importante, anota, porque a gente, se a gente confia na nossa cabeça, a gente esquece, tá? Então anota, compartilha com os amigos, convida pessoas para participar, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, né? A gente só está começando, ainda dá tempo. E se você quiser compartilhar comigo, comentando as minhas postagens ali, né, esses 7 dias ali, né, dentro dos vício e virtude, comenta ali para mim. Eu estou sempre disponível no direct, eu sempre disponível no link ali da minha bio, tem meu WhatsApp, pode me chamar se você sentir alguma questão, enfim. E eu quero lembrar você que a virtude vai nascer quando a sua consciência for iluminada. Quando você iluminar a sombra, tá? Lembra sempre disso. Quando eu conseguir, vício, virtude. Quando eu trouxer luz, a virtude ela só vai aumentar, ela vai florescer cada vez mais. E aí a gente vai conseguir fazer com que o vício ele vá diminuindo, 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 até ele sumir, porque a virtude vai tomar o lugar. E nós precisamos estar no nosso lugar de força. E a virtude vai trazer esse caminho. A virtude é o caminho de força, não o caminho da sombra, o caminho da fraqueza, tá? Então, eu espero vocês, espero estar contribuindo com o caminho de vocês e vou fazer esse convite como sempre. Vem comigo?